Olá, pessoal, bem-vindos ao Ele Pode Tudo. Eu sou a Geisa Silva e hoje eu estou aqui para entrevistar o pastor Matheus. Ele é um pastor super jovem da nossa igreja. Ele também faz aula de carisma comigo e ele tem tantas qualidades, é apaixonado por liderar jovens. Eu vou deixar as qualidades dele, que ele mesmo vai se apresentar. Matheus, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu sim por vir aqui no nosso podcast. Eu quero te agradecer já e me apresentar pro pessoal. Me chamo Matheus Trevisan, tenho 27 anos, sou casado com a Luana Trevisan, tenho uma filhinha de 3 meses agora, a Luísa, uma princesa. Linda. E sou pastor aqui dos jovens da Lagoinha Deerfield. Sou líder do Legacy, esse ministério tão abençoado que o Senhor nos confiou. E tem sido incrível. Acho que vai ser um momento assim, onde a gente vai poder mergulhar um pouco, falar sobre juventude, falar um pouco dos meus testemunhos, daquilo que eu vivi. Amém. E é um prazer estar tendo esse tempo com você aqui hoje. Amém. Compartilhar. Eu creio que o Senhor já tinha esse dia reservado, né, para colocar tudo o que você carrega, tudo o que você tem vivido, tudo o que Deus tem feito através da sua vida. Porque eu vejo hoje, eu tenho uma filha adolescente também, né? E eu creio que esse bate-papo, assim, você vai falar muito direcionado para muitos adolescentes. Então, você que tem filho, ou que tem sobrinho, ou primo, ou prima, que você vê que é super jovem, envia esse podcast, manda para ele, pede para ele assistir, porque com certeza o Matheus aqui vai falar muito sobre jovens e adolescentes. E nós sabemos hoje o quão a importância do jovem e do adolescente está nos caminhos do Senhor, né, Matheus? É verdade. Conta um pouco como começou isso tudo, o princípio, quando você era jovem, o porquê que você se apaixonou por cuidar dos jovens, como que era a sua juventude? Vou falar um pouco da minha juventude e da onde... Sendo que você é super jovem ainda, né? Meu Deus. Mas eu tive cresci em lar cristão, meus pais, eles me instruíram muito bem, tanto meu pai quanto a minha mãe. Mas não é porque filho de crente já nasce crente, a gente precisa ter o nosso encontro. Pessoal, né? E sendo bem sincero com você, já abrindo um pouco assim na minha vida, os meus relacionamentos de dentro da igreja, na qual eu frequentava naquele momento, eram as minhas más influências, não as pessoas de fora. E eu também era uma pessoa de má influência de certo ponto. Por mais que meus pais me instruíram, a gente conhece o mundo, de certa forma. Então, muito jovem, eu experimentei de muitas coisas. Tudo que um jovem não deveria tocar antes de uma maturidade. Né? O que é super comum, às vezes a curiosidade, né? De querer experimentar isso, sair na balada, beber uma coisa aqui, outra ali, né? Exatamente. Eu também vim desse mundo, então eu imagino como que seja. E você ficou por quanto tempo, assim, eu tive nesses caminhos? Exatamente. O meu momento da minha conversão foi de 15 para 16 anos, que foi o ponto-chave de maior maturidade. Então, eu entrei muito cedo, assim, conhecendo coisas que não era um momento certo para me conhecer. Sim. E acho até por isso, eu nunca olho para trás e olho esses lugares de pecado, de lugares que eu entrei, cheguei no fundo do poço e falo, poxa, isso me deu maturidade para viver ou escolher. Mas eu não acho esse discurso legal, Jesus. Eu vou te explicar por quê. Porque o que Jesus ele vai nos ensinar é que das nossas feridas sempre vai sair poder para curar. Uau. Mas do nosso pecado, o pecado é igual à morte. Eu acredito que eu tive momentos que eu poderia ter morrido, e algumas vezes. Eu tenho alguns amigos meus que passaram, eles estão ali para mentir. Falam, cara, você poderia ter morrido ali, poderia ter... Muitas aventuras, né? Muitas aventuras. Tem muitas histórias, mas esse não é o ponto mais feliz da minha vida. Se eu pudesse mudar tudo isso, eu mudaria. Se eu pudesse não fazer, eu mudaria essa história. E acredito que ali eu fui carregado pela graça de Deus. Amém. Ali eu acredito que eu fui realmente selado no ventre da minha mãe. Quantas vezes eu chegava de madrugada em casa e eu sentia lágrimas caindo no meu rosto. E era da minha mãe orando por mim. Então, eu tinha pessoas que pagaram o preço por mim. A graça do Senhor. Para você estar aqui hoje. Isso, né, sim, eu acredito em pessoas, o Espírito Santo, que de certa forma sempre esteve me envolvendo com muita misericórdia. E quando eu conheci esse amor que me amava, que me amou antes da fundação do mundo, aí eu me apaixonei. Foi meu grande encontro. Isso foi com seus 15 anos? 15 para 16. Entre 15 e 16. Eu não estava dentro de uma igreja, embora eu já... Onde que foi? De onde você é? Eu sou de uma cidadezinha pequenininha do Paraná, chamada Marialva. Sim, não conheço. Do lado de Maringá. E a cidade da Uva Fina. Poucas pessoas conhecem. E eu tenho muito orgulho de ser marialvense. Eu acho que é uma cidade incrível, é um povo lindo.
E eu com 15 para 16 anos dentro do meu quarto, eu cheguei depois de uma noite assim, eu estava vivendo um momento de muita depressão, um momento de muita tristeza. Eu Uau, meio meu que Deus. precedia o que poderia acontecer e numa noite eu abri meu YouTube, caiu numa pregação do pastor que é da Lagoinha, pastor Lucinho Barreto. Depois que tá aquela pregação, eu entreguei minha vida para Jesus no meu Dentro do seu quarto. quarto? Aham. E foi para mim foi um grande assim encontro assim que tive uma impressão assim que ninguém precisa me contar como é que foi. Uhum. Eu tive a minha. A sua própria experiência com Deus. Exato. E a partir dali Uau. eu decidi já. Uma série de coisas foram acontecendo assim, mas a presença do Espírito Santo, a todo momento me direcionando. E eu fui mudando hábitos da minha vida, mudando círculos, mudando o círculo de pessoas qual eu Você frequentava. foi Isso foi necessário. eliminando ali Fui pouco a pouco. E eliminando. ali, depois dessa experiência no seu quarto, você começou a frequentar a igreja lá na sua cidade? E como eu te disse, eu já frequentava uma igreja. Só que não era muito. Eu, infelizmente, não era o ciclo de amizades que poderia me aproximar de Deus. Então, como eu estava sendo muito guiado, o Senhor me apresentou pessoas. O Senhor me apresentou pessoas, me apresentou uma igreja. E nesse processo de conversão que eu estava passando, eu conheci, na verdade, eu já conhecia a Luana, a minha esposa atual hoje. Sim. Ela tinha acabado de retornar de um encontro com Deus e eu lembro que era um cursinho na minha escola e ela chegou conversando desse encontro com Deus. Eu falei, cara, eu preciso disso, eu quero mais de Deus, eu tô nessa fase da minha vida. Mas a gente já era amigo de escola. Sim. E a gente, toda semana, a gente ia correr junto. Nós éramos os melhores amigos, a gente ia correr junto ali, a gente falava um pouco sobre Brinca. família, falava um pouco de relacionamento com Deus. E a gente, assim, a gente corria por 2 anos. Ela era minha melhor amiga, a gente nunca teve intenção, nunca passou na sua Aham. cabeça. Uau, depois eu quero saber como que A foi gente isso. pode contar um pouco dessa história também. Sim. E ali a minha esposa foi um dos pontos fundamentais. Até quando a gente aconteceu, vou falar um pouco como é que foi realmente de Deus também. Sim. Foi falar com os pais dela, etc. E eu fiz a transição para a igreja dela, que na qual era uma benção, pastores super abençoados. Uau. E eles cuidaram de mim. E ali, pelo menos, vocês iam caminhar juntos. Você não ia se Exato. sentir mais só ou estar influenciado por outras pessoas. Foi um tempo fundamental na minha vida. No mesmo momento que eu sabia que eu conhecia a mulher da minha vida, eu também pude me aproximar de pessoas parecidas com Cristo. No mesmo propósito, né, Mateus? Isso é muito importante, estar ali alinhado no mesmo propósito. E aí, depois que você começou a frequentar essa outra igreja junto com ela, como que foi a sua conexão, a sua intimidade com Deus? Como eu já caminhava dentro de certa forma, uma igreja, e eu tinha o conhecimento, mas não tinha assim, o Espírito Santo, não tinha a intimidade, né? Que intimidade é igual compromisso. Eu não tinha compromisso com a palavra. Mas eu conhecia as histórias. Então, quando eu me converti, eu tive ali, o véu se rasgou, meus olhos se abriram, e as minhas mudanças de comportamento, eu rapidamente entrei no corpo da igreja, comecei a servir a igreja, comecei a servir algumas áreas da igreja, e eu entrei num curso de liderança de GC. Uau, desde lá já. Desde lá. Era, na verdade, célula, né, que a gente falava. Mas entrei num curso de liderança, fiz esse curso de liderança. Antes do curso de liderança acabar, eles já me validaram. Falaram assim, não, Matheus, você pode começar já um GC e tal, etc. Porque eu já estava levando alguns amigos meus no GC que eu frequentava. Então, já tinha alguns frutos. Deus já estava te usando para alcançar os seus amigos. Exato. Então... Eu tive esse senso muito grande, Eisa. Eu tive um sonho de eu num campo de futebol com algumas pessoas chaves ali. Algumas delas eu ainda não conhecia. Eu sabia quem era, porque é cidade pequena, eu sabia o nome e tal, mas eu nunca tinha olhado e conversado com ela, tido um bate-papo, nunca. E Deus deu pessoas chaves, assim, melhores amigos, alguns amigos de infância. E me deu isso. Logo na primeira semana depois que eu fui para o meu encontro com Deus, quando eu passei por esse processo, assim. E logo depois, quando Mateus, está na hora de você começar a sua célula, eu já ia me formar, mas faltava alguns 6 meses e tal, e eu recebi essa validação, comecei, e aí então algumas semanas depois eu estava num campo de futebol, que o meu GC, eles eram sempre no campo, ou era no ginásio, ou era no campo aberto. E eu consegui enxergar essas pessoas... Você tá brincando. Ou seja, Deus te mostrou em sonho, você sonhou, teve aquela visão, e depois a visão se tornou real em pouco tempo. Exatamente. Até essas pessoas chaves que eu nunca tinha falado, eu cheguei num dia para jogar bola,
E esses meninos estavam lá. E eu fui na hora, falei, cara, você precisa estar comigo nesse sábado, na minha cela, 3 horas da tarde. E os meninos foram. Meu Eles Deus, você foram. nem te conheciam e foram porque Eles confiou em foram. você. Eles conheciam alguns amigos em comum e foram pra minha E casa. qual a sensação quando você descobriu que o sonho e a visão que você teve se tornou real? Nesse momento, até nesse dia, enquanto eu jogava bola, enquanto eu fazia esse movimento ali, a gente jogava bola e depois pregava, GC, né, célula. Eu olhei para o céu e eu Meu senti, assim, uma impressão muito forte de Deus, como um Deus Pai. E ele se alegrando do que eu estava fazendo. Falou, eu se alegro no que você está fazendo. Eu se alegro com você. Sabe quando Jesus ele vai se batizar e Sim. ali a pomba desce, e esse é meu filho amado, que eu me comprazo. Eu tive esse sentimento de paternidade. Uau, que lindo. Porque eu, nessa minha juventude, eu busquei muito o olhar do meu pai. Todo menino faz isso. Fazia o gol e apontava para quem? Para o meu pai. Quando eu queria que alguém tivesse lá na arquibancada, quem? Era o pai. Então, não só os meninos, mas todos nós temos esse senso de paternidade, a ser uma lacuna aberta. E quando eu fiz essa transição para o meu pai do céu, foi onde a minha vida também preencheu, mudou uma chave. E ali junto comigo também veio muita identidade, dizer não para muitas coisas que eu precisava dizer não, ter um olhar fixo do mundo, para né? escutar a voz dele também. Para escutar a voz dele também, para tomar decisões, escolhas. De menino para homem, homem começa a tomar decisões que... Isso com quantos anos, Matheus? Isso aí eu já estava 16 para 17, nessa faixa etária de idade. Muito jovem, aí eu já comecei, e graças a Deus, sou muito grato. E já liderar outros jovens desde lá. Exatamente. A gente liderando, batizando esses meninos, alguma parte deles, assim, batizaram. Alguns deles, naquele momento, talvez não tomaram decisões, mas eu sei que a palavra de Deus ela nunca vazia. São sementes plantadas no coração dessas pessoas. E eu tenho colhido até hoje. Eu tenho amigos meus tomando decisões, como mês passado, falou, Matheus, cara... Tô vivendo isso, tô apaixonado por isso. Eu lembro como você me falava naquela época. Eu não queria escutar muito naquela época, mas agora tudo faz sentido. Lá na frente faz sentido. Lá na frente eles vão lembrar, né? Através de uma palavra que você lançou, algo que você profetizou. Lá na frente, tipo, aquilo vai acontecer porque a palavra de Deus ela não volta vazia, né, Matheus? Então pode passar o tempo que for, ela continua viva ali, permanecendo. E como que foi depois isso tudo até você chegar aqui na América? Como que você decidiu vir para cá? Deus te deu uma palavra, você orou antes, como que foi? Isso aí eu posso... Era um sonho? Ou não era um sonho, Geise. Se Sério? você, como lá, 6 meses antes de eu cair na América, se perguntasse pra mim, Matheus, mostra Miami no mapa. Eu não saberia mostrar, não sabia se era qual lado da costa. Meu Deus. Não sabia. Eu falo isso hoje com muito, sabe, com muito respeito, autoridade também ao mesmo tempo, mas eu tive expressões também muito fortes desse movimento meu pra América, ainda mais pra Miami. Eu estava no 4º ano e meio de faculdade, fazia engenharia civil, fui para uma conferência, onde ali eu tomei já um passo muito, muito duro. Eu deixei minha faculdade. Eu não oriento os jovens, adolescentes, jovens largarem, fazerem isso. Deus foi muito pontual comigo. Eu entendi que como era aquele meu ciclo de faculdade, o que eu fazia, o meu chamado, ele não condizia com aquilo que o Senhor tinha me falado. E eu, mesmo me convertendo, assim, muito novo, tomando essa decisão, eu tomei essa decisão de fazer essa faculdade por influência do meu pai, por influência dos meus pais, ali, etc. E também por influência do dinheiro. Então, foi muito fundamental. Não era uma coisa que tinha no seu coração, nem que Deus tinha para você. Foi algo, assim, meio que intencional com um propósito. E eu sou muito teimoso, Geise. Eu falava assim, cara, peraí. Agora a gente tem todos os ministérios, pastores, profetas, mestres, evangelistas. Eu falei, eu sempre utilizei, às vezes até a Bíblia fala assim, não, mas às vezes eu posso estar, eu sou um pastor, mas eu não sou integral. Eu tô nessa esfera, na esfera do business, na esfera dali. E muitas vezes eu utilizei isso, às vezes como um pretexto. E quando eu enxergava alguns colegas meus indo para teologia, indo para missão, indo fazer outras coisas, meu coração falava, cara, eu queria estar indo lá, eu queria estar fazendo isso, eu queria estar indo, eu queria enviar-me a mim. Só que eu também me assegurei. Tinha o olhar do business, criei algumas muralhas que eram do Mateus, não eram de Deus. Não foi tudo perdido, porque eu estudei querendo ou não, fiz 4 anos e meio de engenharia, você estuda, é um conhecimento. Sim. E com 4 anos e meio, eu tranquei essa faculdade, eu recebi algumas direções específicas, uma delas, assim, minha mãe chegando com meu passaporte, me presenteando, como se fosse uma liberação profética. Meu Deus! Assim, coisas, assim,
bem pontuais, Sim. palavras de algumas pessoas também específicas. E eu também tomei coragem, né? Tomei coragem. Falei, não, eu confio nessa palavra. Tipo, não é isso que eu quero, não é isso que Deus tem pra mim. Meus sogros também foi um dos pontos fundamental, porque, abrindo rapidamente, Sim. no começo do ano, desse ano que eu vim pra cá, eu fui pedir a mão da Luana em casamento. Eu tava empregado, eu tinha uma faculdade, eu tava pra me formar, e eles disseram não pra mim. E eu falei, poxa, eu já tava namorando com a Lu fazia um tempo, e eles disseram não pra mim. Isso era como lá, fevereiro, março, mais ou menos, não vou lembrar exatamente. Mas nessa faixa do começo do ano, nessa faixa etária, meio do ano até o final, eu deixei meu trabalho, eu tranquei minha faculdade, e a Luana ainda também estava fazendo faculdade. Esse era um dos pontos que eles também queriam pra gente poder casar, ela se formar. E eu fui pedir pela segunda vez, já com o projeto, ó, tô indo lá pra América, vou viver isso lá, e foi isso que Deus falou, assim, assim, assado. E eles disseram sim. Meu Deus! E eles disseram como sim. assim? Então, mais uma validação. Tipo, igual tirando a você menina... falou, antes você estava trabalhando, fazendo a faculdade, tudo certinho, eles falaram não. E depois, tipo, sem a faculdade, sem o trabalho, e olha, tô levando seu filho para outro país. Para outro país. Como assim fala assim? Exatamente. Ou seja, quando Deus, né, te dá a visão, ele também te dá a provisão. E ele vai Amém. providenciar tudo ali para que aconteça. E Meu eu fiz vim pra cá, vim um ano na frente, né? Eu saí de lá, pedi a mão dela, a gente marcou a data de casamento, já começamos a organizar o local, nosso casamento foi lindo, depois te mostro as fotos. Sim, sim. E a transação foi assim, eu fiquei um ano aqui, algumas coisas aconteceram no meio disso. Sim, o nosso coração faz planos, mas a resposta sempre vem do Senhor. Vem do Senhor. Pandemia chegou não só para mim, para todos nós. O meu casamento seria bem no último final de semana de março, e foi bem uma semana depois que fechou tudo. Eu estava em São Paulo, cheguei em Viracopos, a Luana manda mensagem, Matheus, casamento cancelado. Cancelado e tudo mais. Esse foi o dia mais difícil da minha vida. Porque eu tive que fazer essa transição para América, deixar a Luana lá, noivo. Foi muito dolorido, porque no fundo, Jesus, não era o meu sonho, como eu te falei. Sim. Eu nunca tive interesse de vir. Eu vim Você debaixo de uma palavra. debaixo de uma palavra. Obediência. Só Deus sabe o quanto foi difícil para mim. Como Abraão, né? E deixei realmente a parentela, porque eu de uma cidade pequenininha, 35 mil habitantes na época, agora tá com 40 e pouquinhos, e vindo para Miami, já uma cidade maior. Então, quando eu voltei para São Paulo, eu estava com expectativa de voltar com a minha esposa. Com algumas seguranças também em relação ao casamento e tudo mais. Estabilidade. Né? Mas quando eu cheguei lá, eu tive que fazer uma decisão. Ou eu volto agora, ou pode ser que feche também as fronteiras. Meu Deus! Eu fiquei 24 horas no Brasil, já comprei a passagem de volta e voltei para Miami. Sozinho, no meio daquela pandemia. É uma decisão muito difícil. Muito difícil, foi a mais difícil da minha vida. Eu abracei a Luana ali, eu já estava com saudade já. E tive que tomar essa decisão. Voltei para cá, naquele meio lugar onde todo mundo queria estar no seu lugar de segurança, na sua casa. Com a sua família, não sabe quem ia, né, sobreviver, quem não ia, porque parecia loucura. Eu tive que enfrentar duas vezes Miami, sozinho relativamente, sem nenhum apoio. Mas graças a Deus não estava sozinho, né? Não falo sem apoio. Sim. E eu até pulei uma parte, que, né, quando eu cheguei aqui em Miami, eu cheguei mais ou menos em março de 2019. Em junho, Lagoinha, Miami, chegou em Miami. Uau! E eu já estava ali no primeiro culto, já com a plaquinha também. Vi vários processos. Teve momentos que eu consegui estar mais presente, tem momentos que não. No meu primeiro dia de casamento, segui aquilo que a Bíblia fala. Não fui pra guerra, aproveitei meu casamento. Frequentava, era parte do corpo, mas não estava assim, sabe, fazendo 100%. Muita coisa, voluntariando, como a gente às vezes voluntaria nesses últimos anos. Mas a Lagoinha Miami sempre foi a minha casa, depois o pastor André Fernandes. E aí, com quanto tempo a Luana veio? Ela conseguiu chegar aqui em 2021, em setembro. Certo. Setembro, demorou mais alguns meses aí, adiou alguns meses. Pensa aí, março, setembro. Teve alguns meses que a gente teve que esperar. A gente já estava esperando. Teve que esperar ainda mais. Teve que esperar ainda mais. Mas graças a Deus, foi no tempo de Deus, tudo deu certo. E qual a importância, Matheus, de seguir uma palavra assim, quando Deus te dá uma palavra, quando Ele te chama? A obediência. Convicção. Eu acredito que Deus, ele não é um Deus bipolar.
E quando eu cheguei aqui, circunstâncias foram muito contrárias. Ventos, circunstâncias, a pandemia não foi só para mim. Mas acho que a questão é a gente ter a convicção de que foi Deus que chamou, que Deus falou, e se apegar na promessa. E que ele não vai nos desamparar, né? E eu vejo também, assim, que isso tudo serve também para a gente praticar a nossa fé. Exatamente. Concorda? E a nossa dependência também, tipo, em quem a gente tem colocado a nossa esperança. Exatamente. É nos dias difíceis que a gente é provado. Exatamente. E isso é muito... Não quer dizer que a gente não possa falar isso, Geisa. Mas eu já vi muitas pessoas chegando aqui na América. Por que você veio? Por que deu uma palavra? Deu alguns meses, cara, tô não voltando. Não tá fluindo, eu vou embora. Tô voltando. Mas daí eu olho assim, e a palavra? Onde que fica aquilo? Então, a gente precisa ter convicção desse senso. Porque não é fácil você imigrar, você sair, deixar a sua família, o seu país, seu trabalho, sua faculdade, você ir para o desconhecido, você se jogar 100% no desconhecido. Vai vir obstáculo, vai vir desafios, dias difíceis. Às vezes você tem que trabalhar naquilo que não é nem o que Deus te chamou, né, Mateus? Correto. Mas você tem que passar pelo processo. Exatamente. Acho que nenhum homem na Bíblia, nenhum herói da fé, ele simplesmente foi chamado parado. Não. Todos eles estavam trabalhando em algo, colocando a mão em algo, estavam sempre em movimento. Deus, ele não chama ninguém parado. Tem muito essa convicção. E as circunstâncias e muitas vezes esses desafios que a gente lida na nossa vida, Geisa, é para que a gente realmente crie algumas cascas em níveis espirituais. Sim. Porque se eu vivo um milagre de uma intensidade, sei lá, um nível nível 5, vamos pôr. Eu por me apegar nesse milagre com ousadia, porque eu sou filho, tenho uma herança, eu falo assim, Jesus, eu tô numa situação, nesse gigante aqui aumentou. Mas se o Senhor fez ali nesse nível aqui, eu sei que o Senhor vai suprir ainda mais. E daí é aí que a gente experimenta 30, 60, 90. Se eu for fiel, se eu agir em fidelidade, se ele enxergar que as pressões elas estão aumentando, mas eu não mudo a minha entrega, a minha semente, o meu coração. Não murmurar. Não amaldiçoar, assim como Jó. A gente às vezes almeja para um nível de... Não, eu oro para que a minha vida fique mais fácil. Não é esse tipo de oração que nós cristãos temos que fazer. Não, a gente não espera isso. A gente não espera facilidade. A gente não espera um mar de águas calmas e tranquilas. A gente espera, sim, que Ele estaria conosco. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz me sentar em patos verdejantes. Ele me faz caminhar pelas águas tranquilas. E existe uma passagem que os discípulos, quando eles... logo após a multiplicação do pão e dos peixes, eles... na sequência, Jesus manda ele atravessar para Betsaida. E quando eles vão atravessar, Jesus não vai no barco. E Jesus vem depois andando sobre as águas com um fantasma. Mas ali tem um versículo no final desse texto que fala: mas o coração dos discípulos estavam endurecidos por causa do milagre dos pães e dos peixes. Uau. Então, os discípulos, eles viram aquela multiplicação. Mas eles estavam com o coração endurecido. Por que Jesus mandou a gente atravessar aqui também para Betsaida, sendo que ele não está aqui no barco? Quantas dúvidas passaram? Gente, eles viram uma multiplicação e ainda estava com o coração endurecido. Muitas vezes, até esses discípulos nesse momento, eles queriam Jesus só para eles. Porque no começo desse versículo, da multiplicação dos pães e dos peixes, o que acontece ali é que eles esperavam que ia ter um tempo de mesa com Jesus. Tempo que eles iam para um lugar deserto e ter tempo com ele. Mas Jesus, quando ele vê a multidão descendo do barco, ele se compadece. Uau. Ele se compadece da multidão, porque Jesus é o bom pastor. E ele olhou para aquela multidão como se eles não tivessem pastor. Então, a gente precisa ter esse coração de que Jesus não é só para... As bênçãos não são para nós. E entender que mesmo quando Jesus manda a gente atravessar... Tem que confiar. Tem que confiar. Sim. Nem que ele venha andando sobre as águas à noite, na escuridão. Ele vai vir ao seu encontro. Você crê? Se você está gostando desse bate-papo, comenta, compartilha, deixa o seu like aqui, escreve aí o que você está achando. Mateus, e indo agora em direção, né, ao seu chamado em cuidar dos jovens. E aí, quando que você começou? Você já liderava os jovens no Brasil, assim como você falou. E como que começou isso a se tornar mais sério? Esses dias você foi, né, consagrado a pastor, né? Ungido, que fala? Consagrado. Ungido. Tá. Você foi ungido a pastor. Mas como que foi esse processo? Foi ficando mais sério? Conta pra gente. Vou contar um pouco sobre isso. No Brasil, não liderava jovens. Eu tinha uma célula, que era de meninos, que era jovens, né? Relativamente, mas eu não era o líder do jovem especificamente. E eu falo assim que
Se Jesus me chamou, eu não sei. Mas eu tô aqui disponível. Amém. Eu me coloquei disponível para ele, para Amém. disposição para ele me utilizar. Amém. Mas a gente precisa ter um discernimento sobre isso, sobre chamado. Eu muito cedo entendi que o meu chamado era o quê? Ir pregar o evangelho. Weed, pregar para todas as nações, tribos. E eu tive discernimento, Geisa, pro meu vizinho. Falei, não, pra você não pregar pro meu vizinho aqui, se você não pregar aqui pessoal da minha cidade, eu chegou um momento também na minha história antes de vir pra América, Geisa, que eu nunca achei que, nossa, fiz tudo que tinha que fazer aqui na minha cidade. Não foi esse o sentimento. Porém, eu tinha esse feedback das pessoas. E é bom a gente ter esse feedback. Falei assim, não, quem que é o Matheus? Ah, o Matheus é um menino que faz célula lá no ginásio. De sábado ele junta uma molecada lá, coloca uma música, prega e joga bola. Muitas pessoas me conheciam assim na cidade. Que bom, Então, glória a Deus. Então a gente tem esse chamamento começando da nossa região e também Deus me deu também essa palavra que eu Para as também... nações. Para as nações. Porque muitas pessoas ficam assim, eu quero pregar, eu quero falar de Jesus, eu quero ir para a TV, eu quero ir no podcast, eu quero pregar numa igreja enorme, num estádio. Mas às vezes você está deixando de evangelizar o vizinho que está do seu lado. Não é isso, Matheus? Ou a tua casa, a tua família. Exatamente. Do que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma, ou perder também aqueles que estão na mesma casa que você. Ou os teus amigos, igual você estava fazendo, né? Exatamente. E acho que essa validação de liderança, ou até de pastoreio, até é engraçado, Jesus, que ainda tá difícil ainda, que faz pouco tempo, né, de se acostumar com isso. Mas há um ano atrás que a gente veio fazendo bastante coisa, liderando a juventude, a gente já era líder do Legacy aqui, a gente começou um GC aqui em Boca. Na verdade, a gente deu continuidade de um GC que já tinha aqui em Boca, de uns amigos nossos que voltaram pro Brasil, que eram líder do Legacy naquele momento. E foi assim, natural o crescimento, discipulando, cuidando dos jovens. E foi natural, as pessoas olharam para mim e apontando o dedo, pastor. Ô, pastor, vem cá. Ô, pastor. E eu ainda não tinha o título, não era consagrado, nada disso. Isso também nunca ganhou meu coração. E era um sonho seu ou não? Não, hoje eu vivo fazendo aquilo que eu nunca imaginei que eu faria. Uau! É loucura isso, né? Isso por não, isso... Mas eu dou honra, eu amo, claro, mas não é uma amo. coisa de dizer assim, eu sempre tive o sonho de ser pastor. Não. Igual esses dias eu entrevistei o Paizão, inclusive, se você não viu a entrevista dele, vai ver. Maravilhosa a entrevista. O Paizão falou assim, eu sempre tive o sonho de ser pastor. Então, é diferente, né? É diferente. Às vezes, Deus tem planos pra gente, por isso que a própria Bíblia, a palavra de Deus fala que os planos e o pensamento que ele tem a nosso respeito é muito diferente, é 1000 vezes melhores. Porque, às vezes, o nosso plano é totalmente diferente, é outro. Totalmente diferente. Às vezes é um plano meio business, né, Matheus? Exatamente. Eu tinha um outro olhar em relação ao meu chamado e etc. Mas é natural. Então, é muito importante. Às vezes você fala assim, Matheus, qual que é o meu chamado? Para onde eu vou? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, que muitos homens da fé, o chamamento da vida deles foi ele olhar para algo e se compadeceu daquilo e falar, cara, eu vou fazer. Não, se ninguém vai, então deixa que eu vou. Deixa que eu implanto essa igreja, deixa que eu cuide desses jovens. Não tem ninguém para cuidar? Não, deixa que eu vou então, deixa que eu faço. Vem desse senso de responsabilidade. Fala, cara, se não for eu, quem vai ser? E muitas vezes a gente precisa ter esse discernimento de uma atividade, de uma demanda, que a gente se coloca nesse lugar, a gente começa a trabalhar, a gente começa a fazer, começa a desempenhar um papel, e nesse mesmo tempo é o lugar que muitas vezes as pessoas às vezes não encontram o chamado delas. Elas não estão ocupadas fazendo algo, elas não estão colocando a mão naquilo que, sabe, elas se compadecem. E daí quando o inimigo vem tentar roubar, quando vem algumas distrações, sabe, alguns convites, sabe, você perde esse senso de responsabilidade, de compromisso com a obra do Senhor. E você, às vezes, se questiona, cara, mas qual que é o meu chamado? Em todo o tempo, tá na frente dos seus olhos, está mostrando para você. Dando sinais. Sinais. E eu vejo hoje uma dor muito grande dos jovens, né? E até de muitas pessoas adultas também. Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? Para que eu nasci? O que Deus quer que eu faça? Se ainda você fala assim, nossa... Eu, Matheus, não sou compadeço, eu não sei para onde caminhar. Eu gosto também de usar sempre também, então espera em Jerusalém. Porque quando Jesus ele vai, fala, cara, espera ali em Jerusalém. Permaneça, sabe, esperando. Esteja, sabe, conectado com uma igreja, com um corpo, porque eles não estavam sozinhos, era 120 homens no mesmo lugar, com um só direcionamento. Em Babel, eles queriam construir algo para chegar até o céu com ego. Ali, em Pentecoste, não. Eles estavam ali, esperando coração, esperando alto. Aí sim, Deus, quando tá o pessoal querendo fazer algo para chegar até o céu com ego, ele confunde as línguas. Aqui, Deus dá novas línguas.
Uau, que lindo. Então, espere em Jerusalém. Também espere. Busque, se apaixone. Não, é igual Moisés. Eu não quero ir se a presença de Deus não for comigo. Eu não quero fazer se o Senhor não vier, se o Senhor não interceder, se o Senhor não aparecer. Eu também não quero um título simplesmente, ou quero um ministério. Se o Senhor não for o centro, se o Senhor não vir com a sua presença, curar, manifestar sinais, maravilhas. E, de certa forma, que através do meu ministério também as pessoas possam sentir o amor e o cuidado de Deus, paternidade. E é isso que a juventude precisa hoje. Precisa, é uma dor muito forte, sim. Muitas vezes, algumas pessoas que podem estar nos escutando, Mateus, eu amo, eu me compadeço com a juventude, mas eu não me visto adequadamente. Eu não me vejo liderando para os jovens. Talvez eu não me vejo falando com a linguagem que eu preciso falar. Eu não sou tão hype, eu não sou tão descolado. E é onde eu tenho. A dos adolescentes, a juventude hoje, o que eles precisam, o que eles têm a necessidade, que eu consigo enxergar claramente, é um senso de paternidade, Demais. de cuidado, sabe? Desse abraço. Amor, de abraço, E sim. é o que eles precisam. Eles vão olhar, eles são muito rápidos, essa geração G, para olhar que se aquilo que você está falando é verdade, ou em relação à Bíblia, ou atual, eles vão ser muito rápidos. Eles querem ter certeza se você está falando a palavra de Deus. Eles têm, sim, sede pela palavra, essa geração. E outro ponto também, eles precisam de uma paternidade, eles querem, sabe, se sentir amados, vida na acolhidos, vida. né? Sim. Também e é muito importante isso, porque muitos pais também, Mateus, às vezes estão em igrejas ou ali na hora de dar atenção para os seus filhos, dar amor, dar carinho, trabalha demais, fica muito fora, não olha olho no olho, não dá abraço, né? Amor, carinho, às vezes dá tudo financeiramente, mas não dá a presença, não é um pai presente. E aí é onde dá brecha, né? E onde entra muitos problemas, né? Com drogas, bebidas, amizades. Totalmente. Conta um pouco pra gente, você que lidera os jovens, algum testemunho, algo que você tem passado, assim, que alguém tem contado para você, compartilhado, sobre a importância, né, do jovem estar nos caminhos do Senhor, estar participando de um grupo de jovem também. Então, hoje eu lidero a idade de 18 anos até, a gente fala, jovem adulto. 18 anos para cima. São jovens adultos, São sim. jovens adultos. É uma galera mais velha. Mas a testemunho dos jovens, às vezes, que chegam assim ali no Legacy. Jovens que chegam aqui na América sozinho, que vieram tentar a vida, que deixaram os pais no Brasil. E é muito difícil para o jovem viver aqui longe da família. Exatamente. Também a gente está vendo agora jovens que também chegaram com seu... Então, começando a se relacionar, namoro. Então, é super importante ter um apoio, um aconselhamento. Uma base, né? Uma base. Certo. Mas eu acredito que os maiores testemunhos dessa galera também é ver eles sendo apontados para o chamado deles. Assim, essas pessoas que... ainda mais acho que eu vejo assim, a gente teve uma ideia de fazer um The Table logo no começo do ministério. Então, é mais a liderança. A gente ali consegue ter um tempo com a juventude mesmo, assim, que tá ali cuidando dos GCs. E eu e a Luana, a gente consegue estar bem mais próximo. E assim como Jesus, ele tinha esse tempo de mesa, a gente consegue ter esse tempo de mesa com eles. Isso eu consigo discernir, assim, como foi importante na vida deles. Transformador, né? Eles, assim, recebendo, abrindo seu coração... E a gente conhecendo mais da vida deles, olho no olho. E isso foi fundamental. Então, essa galera, assim, eu tenho muitos testemunhos, assim, de transformação. Sim. E acho que chegou aqui na América, não imaginava que iria viver o que está vivendo hoje. Deus apontando para o ministério, chamamento, mudança de... Metanoia mesmo, transformação de mente. Sim. Assim como alguns outros também. Seja na parte de pessoas chegaram aqui, não tinha, sabe, a noção, hoje está tocando, tá, sabe... Ô, Mateus, e qual a diferença, você pode falar para as pessoas que estão nos assistindo, qual a diferença do Mateus antes, que estava no mundo fazendo outras coisas, como você se sentia, e a diferença agora, seguindo aquilo que Deus tinha preparado para você, para os jovens que estão nos assistindo, que às vezes pensam que ser crente é chato, que ir para a igreja é brega, para a igreja com meu pai é brega, orar é sei lá o quê. O que você pode dizer que você já esteve do outro lado, né? Assim como eu também já estive. Vamos lá, vou dar um recado bem pontual. Acho que nessa faixa etária da idade, a gente primeiro pergunta, cara, eu sou novo demais para isso. Quantas vezes eu falei, eu sou muito novo demais para ir para a igreja, para me assumir compromisso com Deus. Eu quero aproveitar a vida, eu quero conhecer o mundo. E Deus, ele não lida com a sua idade. O que impede você de viver assim, níveis altos com Deus, conhecer mais dele, se aprofundar no sobrenatural, é a sua maturidade. É a sua maturidade.
Nessa minha idade de 16 para 17 anos, onde tive um momento de, sabe, de grande mudança de mente, o que me aproximou completamente foi realmente, foi o amor. Foi eu sentir esse véu se rasgando, os meus olhos se abrindo, entendendo que Deus, ele era um bom pai, que ele sempre me amou e que ele sempre esteve do meu lado. E nunca passou somente de regras, não é sobre leis. Deus, ele não só faz algumas leis para que você cumpra elas. Não. Deus, ele te amou primeiro e ele nos convida a esse amor. E que é também amar o próximo como a mim mesmo. Então, independente do que você esteja vivendo hoje, comparação com seus amigos, dificuldade na sua escola, no seu high school, ou na sua juventude, nos seus melhores dias agora, entenda, a gente vive como juventude como se a gente nunca fosse morrer. A gente vive como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Uhum. Mas o meu chamamento Deus quer usar a sua vida, Deus, ele tem um projeto para você, ele sonhou com você, Deus, ele teceu você no ventre da sua mãe, ele escolheu o seu nome, ele sempre esteve com você. E basta você fechar a porta do seu quarto e buscá-lo. Eu, jovem que era, eu sempre, quando eu via um lugar onde eu poderia provar Deus, eu corria para esse lugar. Quando eu vi esse texto pela primeira vez, bate e a porta será aberta. Eu falei, não, eu quero ver se esse negócio é verdade. Eu era curioso. E você colocou Deus à prova. Eu colocava Deus, eu vou lá bater. E eu continuo colocando. E Deus, e sabe, eu consigo, com o aumentar dos níveis, eu continuo colocando. Então, se você tem dúvida no seu coração, sabe, se você tem frieza no seu coração, se você tem passado por um lugar de tristeza, depressão, sabe quando essa vozinha assim chega no seu ouvido dizendo que ninguém acredita em você? Essa não é a voz do Espírito Santo. Que você não é importante, né? Que você não é importante, que você não é amado, que você não é desejado. Você é sim, você é amado, você é desejado. E Deus tem um plano para sua vida. Eu queria até te convidar, se você é aqui da região do sul da Flórida, para fazer uma visita aqui na Lagoinha Deerfield. A gente está localizado em Margate. Você pode também procurar a gente no Instagram, Legacy Deerfield. Você vai ter fácil acesso, manda uma mensagem ali. E a gente vai poder te atender, colocar você dentro de um GC, que faz parte de um GC, né, Gis? Faço, sim. É incrível. A gente, no final ali de comunhão, mesa, posta, comida, é um lugar de uma galera da hora também, que tá vivendo os mesmos desafios que talvez você esteja vivendo, no qual também nós estamos vivendo. É um lugar de relacionamento, conexão, né? Lá a gente compartilha testemunho que a gente tem vivido e vai crescendo junto, né? Exatamente. Ô, Matheus, e assim, você tão jovem, você decidiu dar o sim para Jesus, se aprofundar mais, deixou tudo no Brasil, família, faculdade, trabalho, tudo, e você casou. E a gente olha para você assim na igreja, eu, meu esposo, a gente olha e fala, meu, Matheus é tão jovem, né, casado, agora foi consagrado a pastor, e a gente olha para ele e vê tanta sede assim nele por Jesus, ele é tão apaixonado por Jesus. Como que é lidar com isso tudo, com um casamento tão jovem? Gente, não só casamento, ele é pai. Exatamente. Né? É pastor, é pai, é esposo. Conta pra gente. Acho que... é estudante do carisma comigo. Eu acho que o mais importante a gente ter esse discernimento, que na nossa caminhada da jornada cristã, é que quando eu fiz esse grande movimento da minha vida, passei por um processo, a gente deixa de viver uma vida religiosa por uma vida em tempo integral com Cristo. Uau. Quando eu pergunto, Matheus, quanto tempo você ora? Eu tô sempre orando, tô sempre em intercessão, tô sempre atento. Em conexão. Certo. Então, poxa, como é que você dá conta? Como é que você é como esposa? Como é que você é agora pai? E você deve estar cuidando da juventude. Mas eu acho que quando a gente entra nesse lugar de ser... Assim, a gente entende que Deus, ele abriu mão dos templos que as nossas mãos poderiam construir para morar em mim, para morar em você, que o Espírito Santo, ele tá ativo aqui dentro de nós. Pensa, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte, ele tá ativo dentro de mim. Quando Jesus ele fala que a gente faria obras maiores, ele não falou de bobeira, não. De brincadeira. Não falou. Ele tem discernimento. Ele falou, cara, eu vou enviar o Espírito para vocês não vão estar sozinhos. Então, quando a gente começa a andar nesse lugar, é natural. A gente vive debaixo do fruto do Espírito, debaixo do amor, da paciência. E contra o fruto do Espírito, não há lei. Não tem que contra, não, Matheus, você não foi amoroso, você não foi paciente, você não agiu em paz, você não agiu em domínio próprio. Não, contra essas coisas não há lei. A gente precisa entender que o Espírito Santo, ele tem que gerar esse fruto em nós. A gente tem que deixar ele dominarmos a ponto da gente mostrar todos esses frutos. Então, é assim que eu lido assim, com a minha esposa também. A gente tem uma rotina muito puxada, a gente passou por muitas coisas. Bem desafio, sempre vai existir, né? A palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições. Mas o que é muito importante, e a gente
quando a gente está escolhendo alguém para a gente casar, a gente precisa saber se a gente está indo para o mesmo propósito. Porque quando a gente até fala, né? A mulher tem que estar submissa ao marido. Mas é sobre a missão. Então, a Luana, ela realmente, ela olhou a missão que Deus estava me dando. Ela foi uma peça-chave na sua transformação, reconheceu, continua até hoje. Muitas vezes, não, eu confio no que o Senhor está falando na sua vida. Ela se coloca... tá ali sempre ajudando. Então, nos momentos de... Posso falar isso com muita verdade, Giza. Nos momentos de maior dificuldade, assim, de grandes quebras de ciclo, momento diferente da minha vida, a Luana estava ali me abraçando, me recebendo em casa, falando, nós não estamos sozinhos, o Senhor vai fazer algo, o Senhor vai aparecer, vamos esperar no Senhor. E isso só foi capaz de eu conseguir viver todas essas coisas na minha vida nos últimos anos, foi porque eu tive a Luana dando suporte. Ela também é pastora, a Luana é ativa no ministério, a Luana prega, a Luana cuida, a Luana discipula, a Luana também é mestre. Então, não estou sozinho. Acho que seria... O meu ministério sozinho não acontece. Eu lembro até quando eu cheguei aqui na América, eu sempre falei, cara, estou vivendo o meu processo, vivendo isso, mas eu acredito que o meu ministério mesmo é junto com a Lula, preciso chegar, eu quero estar com ela, eu quero fazer isso junto com ela. E a gente sempre andou muito de mão dada. E Deus preparou tudo assim de uma forma muito linda para ela vir e vocês caminhar junto com esse ministério. Exatamente. Casaram, tiveram a filhinha de vocês. E assim, você é muito jovem para estar vivendo tudo isso. Então, mas tudo isso foi a partir do seu sim, da sua obediência a Deus, né, Mateus? E aí você para refletir e fala assim, como valeu a pena? Muito. Né? Quando você olha assim, obedecer a Cristo, vale a pena ou não? Vale como pena. vale a pena, né? E eu creio que assim, ainda é muito pequeno e muito pouco de onde Deus vai te levar. A gente recebeu algumas palavras proféticas, que quanto mais filhos a gente tivéssemos, mais a gente se tornaria forte. Só que nesse momento que a gente recebeu essa palavra profética, a Luana não podia engravidar. Você tá brincando? Conta pra gente. A Luana não podia engravidar. Então, a Luana, ela sempre teve ovário policístico desde o Brasil. Como eu falei, a Luana era melhores amigos. Então, eu já conhecia a vida dela, sabia dessa situação. E ela tinha muito medo disso. Então, a gente... De casar com uma pessoa e não poder gerar filhos para essa pessoa, Exatamente. Né? E então, logo depois que a gente casou, a gente começou a tentar relativamente. E não aconteceu. Daí, a gente buscou direção médica, a gente foi ter uma clínica, fizemos um tempo ali, praticamente um ano e meio de tratamento. E o que os médicos falavam? Que realmente não tinha como? A gente fez tudo que a gente poderia ter feito, não tinha como. Daí eles deram as opções, vítrica, mais uma outra opção também, que eu não vou lembrar o nome. Mas a última palavra vem do Senhor. Teve um tempo que veio um pastor aqui na Lagoinha Miami, pastor Liel, esposo da Midian, e ele pregou aquele dia sobre Ana e Samuel. E ele, no final do culto, que ela fez um voto, né? Ana, e falou que entregaria o seu filho ao Senhor. Sim. E ele, no final do culto, eu tava lá, eu era o menininho do Connect, ficava na frente da igreja, procurando pra lá e pra cá. Ele me chamou ela, ele colocou minha mão e a mão dela assim, ungiu a nossa mão e falou, quero selar a palavra de vocês, quero a vida de vocês nessa palavra. Daí, naquela manhã, a Luna fez um voto de não comer doce quando a filha ou filho dela fizesse 1 ano. A Luana fez esse voto, ele fez esse momento aí. Passou algumas semanas. A gente voltou lá no médico para realmente entregar todos os exames. E ela falou, não tem que fazer, deu essa opção. Mas nesse dia, nós já estávamos grávidos. Você tá brincando? A Luna já estava grávida da Luísa. E o exame dizia que ela nunca teve ovário policístico. E ela consultou com profissionais do Brasil, isso desde adolescente. Então, foi realmente um milagre. A gente sabe que Deus curou ela. Isso não foi um processo, assim, Deus curando. E hoje a Luizinha tá aí, uma princesa. A coisa mais milagre. linda, gente. Eu tenho uma fotinha com ela na igreja. Pense na bebê linda, com cabelo liso, assim como ele tem. Meu Deus, é muito linda. É uma mistura da Luana com você, né? E daí hoje a promessa faz sentido. Gente, e para você ver que Deus cumpre, né? Muitas pessoas, às vezes, recebem uma palavra profética e, às vezes, não aconteceu ainda. Não perca a sua fé, né? Exatamente. Porque uma hora vai acontecer, né, Mateus? Exatamente. É ter esse... Eu acho que as promessas, a gente não confia, a gente como cristão, a gente não anda debaixo de sorte. Sim. A gente anda debaixo de
palavra profética, de palavra de Sim. Deus. Então, a gente se apegou nessa palavra E e a fé, gente né? orava, Muita fé, né? fé, Oração, voto, fé, voto. E confiando que Deus ia trazer o que filhinho de Deus vocês, ia. o filhinho me trouxe, né? E eu creio que é a Exatamente. primeira de muitos que vão vir, que vocês são Amém. super, super jovens. Vai vir muitos filhos aí em nome do Senhor Jesus. E, Mateus, o que que você espera daqui para frente? O que que você acha que vai acontecer com o seu chamado, né? Agora que você foi ungida pastor, é tudo muito novo, faz pouco tempo, né? Que o André Valadão veio para cá Uhum. e ungiu alguns pastores e você foi um deles. É, Eu acredito de Você tem verdade. quais suas expectativas? De verdade, minhas expectativas estão bem altas, assim. Estou muito feliz de estar Uhum, debaixo do pastoreio do pastor Diego também. Desde a primeira vez que a gente sentou na mesa, foi um dia antes dele assumir a Lagoinha de Zirfo, a gente já fez uma aliança ali. Daí então, tem sido dias lindos aqui. Tenho sim, crescido muito, eu amo a vida dele, é um cara que me inspira demais. E ele tem dado muitas oportunidades para mim, tanto na amém. juventude, mas também ali dentro da casa do Senhor também. Sim. E eu tô com muita expectativa. Acho que agora, recentemente, também eu vou estar ajudando, estando na frente do curso de liderança, de GCs, Uau. aqui na igreja também. Então, eu tô com Uhum, muita expectativa para falar para liderança. Eu amo falar sobre liderança, sim. sabe? Todos nós somos chamados para ser líderes. Quão importante é Uau. isso. Então, eu tô com muita expectativa em relação a isso. Ver essa juventude também que já tá caminhando comigo, crescendo, avançando, Evoluindo, né? evoluindo, cuidando Uhum. de pessoas. Mas o nosso coração faz planos, mas eu tenho certeza, nossos olhos não viram, não, de verdade, né? Ainda não pude escutar e nem nunca Aham. não penetrou no meu coração ainda o que É o Senhor vai aquilo que fazer. Deus tem. Porque a cada estação, Ele Geisa, surpreende, ele né? E tem nos faz surpreendido. diferente. E É isso. quanto tem valido a pena caminhar, confiar, depender dele, da mão dele, de sustento, de todos os aspectos. Não é fácil depender de milagre. Não é fácil a gente abrir mão de sonhos nossos para viver os dele. Mas quando a gente entra nos sonhos dele, fala, cara, é isso que o Senhor me chamou para viver. A gente tem Amém. um sentimento de. Não vou falar preenchimento, mas assim, de impressão do Espírito Uhum. De que paz, nenhum né? outro lugar a gente teria até. Por isso que Pedro, quando ele tem esse discernimento de quem Cristo Uhum. para onde iremos nós? A gente, se só tem ele tem as palavras de vida eterna. Amém. Mas eu tô com muita expectativa, eu tenho certeza que o Senhor vai continuar fazendo na minha casa, na vida da Lu, da Luizinha. E muito obrigado por fazer esse convite e poder Amém. compartilhar um pouco aqui da minha história. Sim, sim. Como você falou, o processo, às vezes, até chegar onde você chegou, é doloroso. Mas no final, vale a pena, né? E eu acredito ainda que é só o começo. É só o Embora já começo. tenha uma Sim. caminhada, eu chego hoje nessa estação, Geisa, como um menino. Sim. Ô, Matheus, a gente está encaminhando aqui para encerrar, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Você acredita que o carisma tem sido muito importante para você estar vivendo tudo o que você está vivendo agora? Com certeza. Acho Sim, te que, preparou melhor, com certeza. te deu uma base, né? As matérias são muito pontuais. Sim. Os Uhum. livros também. Até, poxa, os livros que a gente tem de material eles são São interessantíssimos. Eu tiro magníficos. muita coisa, aprendi muita coisa. Os pastores, Uhum. o final do carisma ali que você vai trocar aquela ideia. E, ó, eu de verdade também recebi muitas palavras proféticas dos pastores que vieram no carisma no final. Uau. Ali, o Senhor falando muito, cada aula o Senhor falando comigo, porque a gente tem várias aulas, né? E eu Aham. Nós chegando somos nesse lugar. confrontados, E né? eu ainda chegando pra essa parte, assim, do pastoreio e tudo Uhum. mais, casou completamente. Teve aula ali que eu saí ali chorando aos Uhum. prantos e realmente tem falado muito comigo. Veio no tempo essencial na minha vida do carisma. Eu não tenho nem o que falar, Amém. só agradecer mesmo por todas as palavras, todas as aulas, os pastores, todos eles super bem preparados e Tem sido um divisor de águas na nossa divisor de vida, né? águas, totalmente. Mateus, para a gente encerrar, você gostaria de falar mais algo que está no seu coração sobre os jovens que estão nos assistindo? Eu sei que você já falou muitas coisas, mas pede para o Espírito Santo uma mensagem final. O que que você poderia falar, principalmente com essa dor hoje da juventude, que é a paternidade, né? Não se sentir amado, não se sentir aceito, Uhum. né? Eu acho que, principalmente, se você que está assistindo, não sofra sozinho. Não entre nesse lugar de solidão. Aprenda e seja vulnerável para contar para as pessoas o que você tem passado, o que tem gerado tanta dor no seu coração. Eu acredito nesse Cristo que ele passa pela cidade. Existe uma mulher que está sangrando ali. E por anos e anos e anos. E só o ato dele
tocar nas vestes de Cristo, esse sangue, ele cessa. Então, eu não sei se você está passando por um ambiente, eu falo hemorragia, eu falo sangue saindo, mas a mensagem é, às vezes você está sangrando, você está sofrendo, você está passando por momentos difíceis, seja com seus pais, talvez seus pais estejam se separando, você tem visto seu pai às vezes trair sua mãe, ou uma frieza dentro da sua casa, você se sente muito sozinho, e você precisa de uma mão, você precisa de ajuda. E, primeiro, busque a Deus, vá até Ele, busque nesse homem, que se você tocar só nas vestes deles, eu sei que você vai ser curado, mas não caminhe sozinho. Esteja do lado de pessoas para te impulsionar, ainda mais juventude. Se eu não tivesse amigos, pessoas que estavam com um nível de maior maturidade em Deus e pegasse na minha mão, eu não estaria aqui hoje. É necessário. Quando a gente fala em igreja, quando a gente fala desse ambiente religioso, mas igreja mesmo é quando a gente vira a cadeira para o próximo. Então, se você está passando por esse lugar de tristeza, de dor, dificuldade, procure alguém. Se abra para uma pessoa certa, não para qualquer pessoa que talvez ela não pode te ajudar. Procure um pastor, procure um líder de GC, uma líder de cela, alguém que você sabe que acredita nesse Cristo, acredita em Jesus, que possa te dar a direção, que possa orar por você, que possa caminhar do seu lado. Confie em pessoas. Não é porque você já teve grandes decepções no passado que você não pode confiar novamente. Saia desse lugar de solidão, saia desse lugar, desse quarto fechado, desse quarto escuro e olhe os seus olhos para o alto. Jesus, ele tá ali, só esperando você abrir a sua boca, pedir por aquilo que você quer que ele faça. Quando a gente olha para a palavra de Deus, o que mais Jesus faz ali no seu evangelho é: o que queres que eu te faça? Ele sempre pergunta, ele tá vendo que o cego não vê, mas ele pergunta: o que queres que eu te faça? Hoje eu pergunto para você, o que você pediria para Jesus? O que queres que eu te faça? Amém? É isso, que lindo, Mateus, muito obrigada, que Deus te abençoe, Amém. que Ele possa continuar te usando mais e mais para alcançar vidas jovens e transformar vidas de muitos jovens, né, de lares, de famílias, que o Senhor Jesus te acompanhe, que Ele te encha cada vez mais, te encha de unção, de fé e sabedoria. Muito obrigado pelo seu sim e por vir aqui no Ele Pode Tudo. Pessoal, se você gostou desse bate-papo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, segue o Mateus lá, vou deixar as redes sociais dele aqui e vai lá e comenta o que você achou, tá bom? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.